Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Há muitos anglicanos saindo da comunhão anglicana insatisfeitos por causa da decisão da comunhão anglicana de receber ou de aceitar homossexuais como pastores e bispos reconhecidos. Então, esses anglicanos, revoltados com isso, eles vão sair da igreja anglicana. Mas para onde eles vão? Eles vão procurar uma igreja que durante a história sempre foi muito clara em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, e eu me refiro à Igreja Católica. Porque para encontrar para onde ir no meio evangélico vai ser difícil. Porque se ele for para os Estados Unidos, ele vai ter problemas com a Metodista Unida, ele vai ter problemas com as igrejas presbiterianas mais tradicionais, PCUSA, por exemplo. Na Europa vai ter a mesma dificuldade e assim por diante. Hoje em dia, a quantidade de evangélicos que estão voltando para a Igreja Católica é muito grande. E a razão pela qual a Igreja Católica representa um apelo aos protestantes que estão insatisfeitos com o relativismo que tem predominado dentro do mundo protestante é exatamente essa aparente firmeza da Igreja Católica nas questões socioético-políticas, de tomar uma posição firme em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, questão da ordenação de mulheres e assim por diante. A culpa em grande parte é nossa, porque nós nos deixamos fragilizar, primeiro, pelo método histórico crítico, que nos roubou a autoridade da Escritura em grandes aspectos, e quando nós pensávamos que esse método ele foi destronado após 250 anos de ineficácia, aparecem então outras hermenêuticas, outros métodos de interpretação que combatem o método histórico crítico, são contra algumas das pretensões do método histórico crítico, mas em compensação trazem também grandes e graves perigos para conversão de protestantes ao catolicismo. Como eu disse já em alguns vídeos anteriores, eu não acredito que os protestantes estão levando esse assunto muito a sério. E por isso, então, eu decidi levar esse assunto muito a sério, estudar sobre ele e trazer aqui para o canal uma série de vídeos onde eu vou tratar sobre esse assunto. Como nós, protestantes, podemos prevenir ou nos vacinar contra esse tipo de conversão. O que nós podemos fazer para que os membros protestantes não caiam naquilo que eu acredito ser o erro católico, o erro de ir para a Igreja Católica e professar a doutrina católica. Quais são os motivos que levam um protestante a se converter ao catolicismo, obviamente do ponto de vista protestante? Já tem algum tempo eu tenho estudado esse assunto e eu tenho visto diversos materiais que falam sobre esse assunto. No Brasil nós temos poucos materiais que realmente vão relatar sobre isso, mas lá nos Estados Unidos, os americanos levam esse assunto muito mais a sério. Nós temos então diversos pastores que falaram sobre isso, que escreveram sobre isso, e eu vou trazer para vocês aquilo que eu acredito ser os principais elementos desse tipo de conversão. O que leva um protestante a se converter ao catolicismo? Comumente está sendo chamado de conversionite. É uma espécie de neologismo, né, para essas conversões de protestantes ao catolicismo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o próprio erro protestante. Existe muito erro na área protestante ao produzir um evangelho superficial, subjetivo e hipócrita. Então, nós temos hoje, dentro do evangelicalismo, principalmente o evangelicalismo brasileiro e também o norte-americano, muita hipocrisia dentro do evangelho. E os membros das igrejas, vendo essa hipocrisia, vendo esse evangelho superficial e subjetivo, eles acabam procurando
algo que tenha uma tradição intelectual mais robusta. E, obviamente, vão encontrar no catolicismo romano exatamente essa tradição intelectual mais robusta. Então, imagine um membro de igreja que vai todo dia ali para a sua igreja, estou dizendo de protestante, e de repente ele começa a perceber que o pastor dele é muito subjetivo. Mais do que isso, é um evangelho muito superficial, muito voltado para o homem, muito voltado para aquilo que ele busca no sentido de sonhos pessoais e mundanos. De repente, ele tenta buscar algo mais transcendental. Ele tenta buscar algo que seja um pouco mais duradouro do que simplesmente aquelas promessas vazias feitas pelo seu pastor, de fundamento histórico para aquilo que ele está dizendo. Muitos pastores das igrejas protestantes de hoje acreditam que o evangelho nasceu junto com a sua igreja, que ele redescobriu o evangelho ali quando ele então fundou a sua igreja. E muitos membros acreditam nisso. Quando eles começam a enxergar na internet pessoas falando coisas que eles nunca ouviram dentro da sua igreja, por exemplo, a história da igreja, a patrística, toda uma tradição da história do cristianismo, eles começam a ser atraídos por isso e não conseguem encontrar isso dentro das suas igrejas. Então, talvez o primeiro motivo que nós temos para essa conversionite é justamente o erro protestante de um evangelho superficial, subjetivo e hipócrita. Em segundo lugar, nós vamos ver 3 diferentes motivos para a conversão do protestante ao catolicismo. Nós temos motivos psicológicos, nós temos motivos teológicos e nós temos motivos sociológicos. Vamos falar sobre esse movimento de evangélicos de volta para a Igreja Católica. Eu tenho recebido perguntas de pessoas sobre se é válido ou se seria bom voltar, por assim dizer, para a igreja mãe, a igreja que Jesus fundou, deixando a sua igreja evangélica. Eu quero principalmente falar sobre as razões que isso está surgindo, razões que, em grande parte, pesam, a culpa pesa sobre os evangélicos. Os evangélicos estão dispersos, não estão discipulando o seu povo, não estão pregando as escrituras. Alguns transformaram suas igrejas em casas de show com uma tentativa de criar celebridades, tanto dos cantores como também dos pregadores. A linguagem visual de uma casa de show é de celebridade, não é de culto, não é de igreja. Igreja é algo que o povo de Deus realiza, Assembleia dos Santos, pessoas cantam, pessoas têm comunhão umas com as outras, enfim, é algo coletivo, enquanto numa casa de show você está no escuro e você assiste o que está acontecendo na plataforma. Essa não é a linguagem da igreja, certamente não é. Além disto, muitos pastores estão lançando mão de coaching. Eu falei com uns amigos da Sociedade Bíblica que estiveram num culto de 4 horas, uma celebração evangélica de 4 horas, onde não foi citada a Bíblia uma vez sequer. E a Bíblia não é pregada. É toda uma linguagem de autoafirmação. Até os cantores e as profecias, até de certos lugares pentecostais, está dizendo assim: você vai ser tudo que Deus que você quer que você seja, Ele tem sonhos para você, tem um grande destino para você, ninguém vai impedir para você ser tudo que você pode ser. Isso é coaching disfarçado de igreja. Isso não é algo do Espírito, certamente essas profecias são mais assim expressões culturais do que está acontecendo hoje nessa coisa de autoafirmação, das ambições pessoais. Em vez de dizer, olha, nós somos perdidos pecadores, não fosse pela graça de Deus, nós estamos dizendo, você é alguém, você vai ser alguém. E a Bíblia não promete que nós seremos alguém. Paulo disse, nós discípulos, nós apóstolos, somos o refúgio do mundo. Nós somos como se fossem os últimos da fila. Mas tem gente que diz, não, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Então essa afirmação de sonhos, afirmação de identidade, afirmação de destino grandioso aqui na Terra, não é bíblico. Não é bíblico. Então a igreja perdeu o rumo.
enquanto alguns líderes muito influentes estão desmerecendo a Bíblia, dizendo que ela não está atualizada, que ela precisa ser atualizada, que ela não é suficiente para fé e prática. Estão desconstruindo a Bíblia e estão sendo aplaudidos por muitas pessoas, porque são muito habilidosos, falam muito bem, se expressam extremamente bem, são populares. E a igreja está se perdendo em questões como justiça social, estão politizando a igreja, estão bandeando para política partidária, estão secularizando a igreja, estão fazendo da igreja um lugar mundano, pelo show, pela psicologia barata, pelo abandono das escrituras, sem falar da prática da fé cristã, que tem que ter embasamento na Bíblia. O discipulado bíblico, puro, simples. Enquanto isto, há discípulos de Olavo de Carvalho muito bem articulados que estão dizendo, olhe, vá trabalhar, tenha uma carreira, case, tenha filhos, defenda a sua família, seja patriota. Ou seja, eles estão colocando em prática um ethos católico antigo, já, né, família, pátria, fé, e pessoas estão dizendo, olha, gostei. Tem rapazes que estão dizendo, olha, esses caras são machos, eles são cristãos de verdade. Não fala-se de devoção aos santos, e pessoas dizem, será? Porque a patrística... Gente, temos que entender que a reforma voltou para o ensino patrístico, abandonou o catolicismo medieval e voltou para a patrística. A patrística é a base. Quem Calvino mais citou nas institutos da religião foi Agostinho, né? O grande teólogo da Igreja Católica por 1200 anos, até que veio Tomás de Aquino. E aí o tomismo assumiu e a coisa se desvirtuou. Ele foi um homem brilhante, tem uma história brilhante, mas para pessoas voltarem para a devoção aos santos, para uma vida de peregrinação, de penitências, isto não é a solução. A solução da igreja é redescobrir as Escrituras, pregar as Escrituras e vivermos uma vida piedosa, uma vida honesta, uma vida bíblica, de fidelidade à sua esposa, de uma vida de pensamento puro, de palavra simples, de palavra humilde, em vez dessas grandes pretensões, em vez desses superastros evangélicos, de sermos, falou aos pastores, sermos bons pastores, homens piedosos, homens de oração. Eu falei com um amigo da Sociedade Bíblica, ele fez uma enquete e descobriu que, eu acho que 40% dos pastores do Brasil, evangélicos do Brasil, nunca leram a Bíblia de ponta a ponta. Nunca leram a Bíblia. 40% dos homens que ocupam os púlpitos. Fora isso, você tem jovens pregadores que estão pregando com muita ira, com muito fel, com muita força, e parece que são ótimos. Mas não há sofrimento, não há misericórdia, não há lágrimas nas suas palavras. E o povo evangélico está perdidinho, está confuso. Eu oro pela igreja, porque nós precisamos de um avivamento urgente. Um avivamento não de festa, não de encher o Maracanã, mas de igrejas dobrando seus joelhos, orando, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, socorrendo pessoas, estendendo a mão, falando de Cristo para pessoas perdidas, em vez de tentar eleger seu candidato que acham que vai defender as suas causas. Meu Deus, a volta para a Igreja Católica não é a solução. A Igreja Católica hoje é uma mistura de muita coisa, inclusive com grandes problemas, enormes problemas, que muitos evangélicos não têm nem ideia. Nem ideia. Mas os católicos têm tradição, têm uma aparência de devoção, só que é devoção às coisas erradas. Então, povo de Deus, vamos orar, pedir a Deus o mover do Espírito e uma volta para um cristianismo verdadeiro,
um cristianismo discipulado, uma vida quebrantada pela palavra de Deus. Vivermos nisso, dobrar nossos joelhos e chorar, porque nós estamos realmente numa situação deplorável e precisamos de um avivamento. Eu respondo perguntas no Facebook, no Instagram. Volto quinta-feira. Agradeço novamente as orações. Continuo com a minha quimioterapia. Vou vencer isso em nome de Jesus, espero. Creio e agradeço as orações de todos. Eu volto quinta-feira que vem. Que Deus te guarde, te abençoe nesses tempos tão difíceis. Oremos. Pastor, nos últimos anos tem acontecido um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, uma parte da Europa também tem acontecido, que é o retorno de protestantes para o catolicismo romano. Como o senhor explica esse moderno fenômeno de evangélicos que estão migrando para a Igreja Católica Romana? E por que os evangélicos estão fascinados Em primeiro lugar, eu quero abordar essa questão por meio do entendimento da apostasia. Apostatar é desviar-se vagarosamente de Deus. A pessoa vai se desviando de pouquinho em pouquinho até que ela se afasta totalmente. Então, à primeira vista, eu trato isso como uma apostasia. Uma apostasia. Não meramente como uma migração que você faz de uma rede de internet para outra, ou de uma empresa de celular para outra. Outro ponto, eu colocaria como o terceiro ponto nessa resposta, é o real estado da igreja hoje. De que maneira a igreja se encontra hoje, né? Então, o pastor Antônio Neto, ele tem um trabalho muito bacana no seu Instagram, e lá tem a caixinha de perguntas e as pessoas fazem perguntas a ele, e essa semana, inclusive, fizeram a ele exatamente essa pergunta. E uma das partes da pergunta que fizeram a ele, permita-me ler agora a você, é exatamente essa aqui, ó. Veja, enquanto os evangélicos fazem cultos com jogos de luzes, púlpito de latão, pregador de jaqueta e tênis all-star, e abraçam agendas progressistas, os católicos mantêm toda a sua tradição e símbolos intactos. Isso tem peso para quem é conservador. Então, aquele indivíduo que é conservador, que tem uma raiz conservadora, ele está numa igreja evangélica e de repente ele começa a ver a igreja, aquela determinada igreja, pintando suas paredes de preto, colocando uma iluminação dessas de show, né? Um som, uma banda, um tom todo emocional por trás da pregação, a fim de descaracterizar a igreja, aquele ambiente de culto, de reverência, e passa então a fornecer, a propor para essas pessoas um ambiente mais parecido com os ambientes do mundo, como teatros, cinemas, como uma boate, nós podemos dizer assim. Então eles passam a oferecer esses ambientes para tentar quebrar esse ar de igreja, né? Esse fenômeno já existe nos Estados Unidos, já faz muito tempo que esse fenômeno existe nos Estados Unidos, e no Brasil, né, ele é um tanto novo, mas está aí. De fato, é um dos pontos em que aquele indivíduo que ele vem para uma igreja esperando sentar no banco de uma igreja e ouvir realmente louvores que adoram a Deus, uma pregação que adora a Deus, ou seja, uma igreja que tem a cara de igreja, e ele encontra de repente um ambiente que tem a mesma cara da boate da esquina. Entendi. E isso é preocupante. E aí é onde está o real estado da igreja. Mas isso, para mim, isso toca apenas na superfície. Isso, para mim, toca apenas na casca, na embalagem, não toca na essência. A essência, para mim, é que, e eu coloco isso como meu quarto e último ponto dessa resposta, é que é uma questão de conversão. Conversão. O indivíduo que
sai de uma igreja onde a palavra é fielmente pregada e migra ou retorna, eu apenas creio que esse indivíduo de fato nunca se converteu.